Boa noite. O assunto hoje que a gente vem trazer à tona é a questão do carro elétrico e a sua realmente verdadeira história. O quão antigo que ele é e realmente se ele tem todo esse misticismo, essa dificuldade da gente encarar essa tecnologia nos dias atuais. É de fato que a história do carro elétrico iniciou com o advento das baterias. Com as primeiras baterias sendo criadas em 1859, ficou, digamos, no caminho a tecnologia dos carros elétricos serem produzidas. Mas foi realmente em 1880 que a gente teve a popularização do que se chamou os primeiros carros elétricos movidos com baterias de chumbo ácido, que tinham um baixo rendimento, por volta de 100 quilômetros, até necessitar de uma carga, porém eles já começavam a se disseminar. Então a gente está falando algo em 1880. E hoje, 2015, a gente não tem tantos carros elétricos na rua. Então já começa por aí. É uma história muito antiga. Muito antiga. E Thomas Edison foi um dos principais interessados nessa questão do carro elétrico. Ele começou seus estudos em questão de tecnologias renováveis, melhorar o rendimento das baterias. Chegou até a criar alguns tipos de baterias diferentes. O... E como no advento de Thomas Edison, ele é considerado uma tecnologia constante a dos carros elétricos. Então, ela sempre foi embarcada em muita pesquisa e desenvolvimento, desde os tempos mais remotos. O exemplo que a gente pode falar é das tecnologias de regeneração, que hoje pode ser visto em carros extremamente modernos, que é a questão do freio regenerativo. Quando a pessoa freia, o carro acaba recarregando a bateria. Então, em 1890, 1900 já tinha essas pesquisas há muito tempo. A gente está falando mais coisas de 100 anos. Para hoje a gente não está vendo nada nas ruas, é, é muito estranho, muito estranho. E nessa mesma época já se falava de sistemas híbridos, porque a gente está comentando carros elétricos, porém eles começaram com elétricos e para tentar, digamos, aumentar o rendimento e melhorar o preço do carro elétrico, porque sempre foi uma tecnologia cara, foi se apostado nos sistemas híbridos. E data de historiadores dessa época que a gente estava falando de cerca de 20% da frota de Nova York ser elétrica. Isso em 1903. Então, poxa, é muito carro elétrico para estar rodando, sendo que hoje a gente não vê, digamos, nem 10% da nossa frota sendo de carros elétricos. É datado mais ou menos que tinha cerca de 30 mil carros elétricos. Isso eram 20% elétricos, 40 e poucos por cento a vapor e o resto a combustão. Então, vamos dizer que a combustão e a elétrica estavam par a par, porque as duas eram tecnologias, digamos, que surgiram juntas. Mas o que aconteceu que tornou o carro elétrico simplesmente sumiu do mapa? Foi nessa época que começou os primeiros problemas, digamos, da tecnologia. A gente estava falando dos carros elétricos, os carros a combustão, que é os carros normais de hoje, que funcionam com motor a gasolina, diesel, álcool, enfim, que tem uma explosão no combustível, começaram a se popularizar. A tecnologia também foi aplicada neles. A gente teve um carro que era já mais barato, porém poluente e mais caro em consumo, em rendimento, digamos, porém muito mais barato para aquisição e manutenção. Então, um grande incômodo era a questão dos carros a vapor e a combustão ter que ter a manivela, que a gente vê até em filmes antigos. Foi por volta de 1912 que a manivela foi extinta e existiu a partida elétrica. E também foi por volta de 1920 que começou a se ter as rodovias. Isso foi o primeiro grande empecilho dos carros elétricos, porque a gente não tinha, digamos, tantos pontos de distribuição de energia ou centrais de carga que nem se hoje pensa fazer para os carros elétricos. Então, um carro que anda 100 quilômetros não atravessa um estado ao outro. E isso que era a questão em 1920, os Estados Unidos inteiro tinha rodovias que ligavam um estado ao outro, então eles precisavam de carros que
tivessem como fazer essa locomoção. Então foi deixando o carro elétrico em segundo plano. Outra coisa foi o advento do petróleo. Com o advento do petróleo, muita gente pesquisando e produzindo petróleo, a gente teve a queda do preço do combustível drástica. Então, o carro que antes era, enfim, barato para andar, começou a não se tornar tão mais barato assim. Infelizmente, os carros elétricos começaram a sumir. Isso a gente está falando de 1912 por aí, 1920. Então, foi logo mais ou menos 1920, 1960 começou os problemas da crise ambiental. Então a gente teve um carro esquecido por quase 40 anos, o carro elétrico, uma tecnologia muito antiga, como vocês já podem estar percebendo, e, e por causa de uma questão ambiental, uma necessidade da gente estar buscando outros meios, por causa da queima dos combustíveis poluentes, uh, o carro elétrico começou a se tornar algo viável à vista das pessoas. E foi então que começou pesquisadores a liberar artigos e mais artigos referente a isso. Em 1972 já tinha muita informação e pesquisadores dizendo que poderiam futuramente ter problemas, e foi um ano depois desse movimento que surgiu a crise do petróleo. 1973 foi marcada por isso. A gente tinha o preço do barril alto, tinha as petrolíferas estavam com questões exorbitantes, não tinha produto no mercado, então o preço da gasolina subiu. O que acabou, digamos, voltando àquela questão do carro elétrico. Então era a chance dele se reerguer. E foi em 1990 que a gente começou com os primeiros passos de novo daquele conceito de tecnologia renovável e combustíveis que não agridam o ambiente. E foi na Califórnia que ela começou a dar o primeiro passo. A gente teve leis de incentivo, que foi muito importante, incentivando as montadoras, dando subsídio, produzam carros elétricos, façam o melhor para o ambiente que a gente te ajuda. Era esse o lema da Califórnia. Até tem um vídeo muito interessante, que na verdade é um filme, um documentário, que é A Morte do Carro Elétrico. Ele conta bem essa história e foca na Califórnia, que foi onde foi o berço da renovação dos carros elétricos, depois daquele tempo em que a tecnologia ficou de lado. E foi o surgimento do EV1, que foi o Electric Vehicle One, que motivou novamente as questões do carro elétrico. O EV1 era um carro popular, digamos assim, acessível a todos, e elétrico, puramente elétrico. O carro fazia cerca de 160 quilômetros e em todo o estado da Califórnia tinham postos de energia para recarregar o carro elétrico, além de poder, claro, recarregar em casa. Então, isso foi uma evolução. Todo mundo queria ter um EV1. No documentário que eu citei, o humorista Danny DeVito comenta que tinha um EV1 e foi o melhor carro que ele teve até hoje, pois não tinha barulho, era confortável, não agredia o ambiente, enfim, era um carro ótimo. Não tinha por que ter outro carro. É o comentário que ele faz no próprio documentário. E foi datado que em 2003 foi o ápice do EV1. A gente tinha 10% da frota dos Estados Unidos de novo sendo de carros elétricos. Então não faz muito tempo. A questão é que a mídia acaba por nos afastar essa realidade e tirando do que realmente está acontecendo. Então, a gente está em 2015, são 12 anos. O que aconteceu? Bem, o que já era de se imaginar. No ano seguinte, o grupo Shell comprou os direitos da Chevrolet, que era quem fabricava o EV1, e tirou da rua todos os carros que tinham, todos os EV1s, e simplesmente embargou o projeto. É contado no documentário, e ainda existe hoje a antiga fábrica onde era feito o EV1, tem carcaças e mais carcaças dos carros, simplesmente jogadas ao tempo. Então, a gente vê notariamente a vontade política e econômica de se matar uma tecnologia que seria, quem sabe, uma solução para nossos problemas ambientais, uma forma de amenizar toda essa agressão que tem ao meio ambiente. Então, o que resta a nós é o presente, que a gente tem hoje os carros híbridos,
voltando pouco a pouco, tentando trazer essa consciência de que é necessário apelar para outros tipos de combustíveis fósseis. E a gente tem um grande aliado que é o Toyota Prius. É um híbrido, infelizmente, não é puramente elétrico, em que 88% dos clientes têm satisfação da utilização dele. Enfim, o carro é super econômico, é um carro grande para família em que faz 30 km com litro. É muito mais que qualquer popular nosso. E no mundo todo estão surgindo leis de incentivo. E o Brasil, infelizmente, está muito atrás de qualquer outro país, porque nós não temos produção, não temos venda direta de carros elétricos nem híbridos aqui. Contudo, hoje já se tem cerca de 150 carros elétricos e híbridos rodando em São Paulo. Porém, a pergunta que fica para nós é até quando que a gente vai deixar uma tecnologia tão boa e tão útil para o meio ambiente ser deixada de lado por questões políticas? Será que nós vamos ter que esperar outra crise ambiental? Essa é a pergunta que eu quero deixar nesse meu trabalho.